Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, hoje eu estou aqui com o Henrique e com a Tatiane. Hoje vamos apresentar um webinar sobre as dúvidas frequentes referentes aos produtos controlados, sobre o controle e os requisitos legais, que a gente apresentou em setembro. A gente teve um grande número de questionamentos referentes aos temas que abordamos nesse webinar e a gente resolveu fazer um outro webinar para responder às dúvidas que foram mais frequentes. A gente não vai responder todas, porque realmente foram muitas perguntas, mas a gente fez um compilado das perguntas mais frequentes e escolhemos as perguntas que abrangiam mais de um tipo de assuntos também. O Henrique vai ser o mediador para começar agora, para as perguntas que abordam assuntos regulatórios e avaliação e comunicação de perigo, que é com a Tatiane, e aí depois a gente vai trocar e fazer as perguntas de meio ambiente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Mari, a primeira pergunta direcionada a você. É obrigatório o envio do mapa do Exército ou somente deverá ficar disponível em caso de fiscalização? Bom, pessoal, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem recebido bastante, esse questionamento, desde a publicação da COLOG 56, da COLOG 119, né, e da revogação total do R105, que era onde tinha a obrigação expressa do envio dos mapas de controle, mensais ou trimestrais para o Exército. E agora a gente está nessa dúvida, né? Hoje todas as empresas, nós como consultoria, estamos realmente nesse limbo, né, de saber se a gente tem obrigação ou não, porque a nova legislação, ela não tem mais esse artigo, né, esse parágrafo de obrigação expressa do envio desses mapas. Como a gente tem se comportado aqui na Intertox e como a gente orienta os nossos clientes? Como a gente ainda não tem um ofício ou uma declaração oficial do Exército e da SFPC, a gente orienta os nossos clientes que eles continuem encaminhando esses mapas de controle para o Exército, seja presencialmente, né, ou através do e-mail. Presencialmente a gente não está conseguindo fazer muita coisa hoje por conta do agendamento que a gente tem lá no Exército, eles estão suspensos, né, por conta da pandemia, então a gente está trabalhando através do e-mail. Então a gente tem orientado os nossos clientes a continuarem mandando até que a gente tenha um posicionamento oficial do Exército referente ao tema, tá bom? Bom, a segunda pergunta vai para você, Tati. É obrigatório informar na FISP, a seção 15, o controle dos produtos controlados? Bom, o controle, pessoal, não é obrigatório na seção 15 da FISP, tá? O que é obrigatório, né, o que a ABNT, a 14725, a parte 4, mais precisamente, solicita, é que na seção 15 da FISP seja informado se o produto é controlado, tá? Não precisa informar os controles mensais, nem os controles que são periódicos, tá? O que precisa informar é se ele é controlado por algum órgão, sendo a Polícia Federal, Civil, o Exército, tá? E só lembrando que não são só esses órgãos que são pertinentes a colocar informação na seção 15. Então, alguns outros têm uma série de informações, né? E alguns outros órgãos também podem ter as suas informações registradas na seção 15. Por exemplo, como a Anvisa, tá? Então, é importante qualquer informação que seja pertinente ao produto, né? Que vá providenciar, né? Que vá informar ao usuário alguma informação específica para estar presente na seção 15 da FISP. Excelente, Tati. Obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar as perguntas de meio ambiente que vão ser respondidas pelo Henrique, tá bom? Henrique, a primeira pergunta. Como classificar resíduos perigosos de lâmpadas fluorescentes? Bom, para classificação de resíduos perigosos, precisamos utilizar a NBR 10.004 de 2004, que tem por objetivo estabelecer as suas diretrizes, né, para a correta classificação e gerenciamento dos resíduos. Sempre observar na questão da avaliação frente ao esquema que já tem lá bem descrito na própria NBR e verificar nas listas, que são os anexos, se este resíduo consta, né, se esse processo e esse resíduo, esse tipo de substância específico consta lá nessa listagem. A partir daí, você deve fazer esse gerenciamento conforme está lá prescrito. Então, se é um resíduo tóxico, fazer o gerenciamento como tal, ou perigoso por inflamabilidade, toxicidade, etc. Bom, a pergunta vai para você, Mariana. Qual a diferença entre o uso industrial e aplicação de produtos controlados pelo Exército?
Bom, uso industrial e aplicação são duas atividades reguladas pelo Exército para produtos controlados e que a gente tem que informar essas atividades quando a gente solicita o certificado de registro para o órgão. A aplicação, a gente considera que atividade de aplicação sempre que a gente tem um produto que ele vai ser empregado na fabricação de um outro produto e esse produto final ele pode ou não ser controlado. Essa é a atividade de aplicação. Quanto à atividade de uso industrial, é o emprego do produto controlado em um processo produtivo que resulte também em outro produto que ele pode ser controlado ou não. Perfeito. Em quais páginas posso acompanhar as atualizações, revogações das normas de produtos controlados e transporte de produtos perigosos? Perfeito. As legislações de transporte especificamente, elas podem ser acompanhadas na página da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, na página da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e no DOU, no Diário Oficial da União, também, onde são publicadas as legislações e os decretos, tá? Ótimo. Bom, agora outra pergunta para o Henrique. Henrique, como classificar quando vários tipos de resíduos são misturados? Bom, quando vários tipos de resíduos são misturados, realmente fica impossível de você fazer a sua classificação ali quando você não sabe a origem do processo e são vários resíduos ali que estão envolvidos, várias substâncias nessa mistura. A partir daí, a nossa recomendação e a coisa que fica mais adequada é realmente solicitar uma caracterização desse resíduo frente à NBR 10.004 com um laboratório devidamente acreditado pelo 17025, na qual, sem sombra de dúvida, ali você vai ter, pelos ensaios que serão providos a esse tipo de resíduo, a essa mistura, qual é a sua classificação adequada para a destinação, sendo ele resíduo perigoso, que seria classe 1, não perigoso, que seria classe, aí entraria em duas subclasses, seria o 2A e o 2B, sendo o 2A como não inerte e o 2B como um resíduo inerte. Ótimo. Mário, essa pergunta vai para você. Ela é uma pergunta muito frequente, você deve ter tido bastante dúvida dos clientes quanto a ela. Mesmo no período de pandemia, os mapas da Polícia Civil continuam sendo entregues presencialmente? Bom, essa pergunta realmente tem sido bem frequente, tanto no Webner como no nosso dia a dia mesmo. As seccionais da Polícia Civil, como que funciona, né, o controle pela Polícia Civil? Tem seccionais, a gente tem seccionais em diversos municípios e cada município é responsável pela fiscalização de uma determinada região. Cada uma dessas seccional trabalha de uma forma diferente no que diz respeito ao atendimento presencial, aos dias de atendimento, se o atendimento pode ser por e-mail ou se não pode, essas questões mais de cotidiano mesmo. Então, como que está sendo essa entrega dos mapas? No começo da pandemia, pelo menos o que a gente tem de trabalho mais frequente, que é a Polícia Civil de Jundiaí e a Polícia Civil de São Paulo, não estavam recebendo os mapas no começo e poderiam ser entregues. O mapa do primeiro trimestre poderia ser entregue junto com o do segundo e o do segundo junto com o terceiro, enfim. A partir de agora, a partir do terceiro trimestre, já está normalizando esse procedimento de entrega presencialmente do protocolamento físico, né? Então, assim, as seccionais, pelo menos que a gente tem trabalhado, que são essas de Jundiaí, de São Paulo, de Campinas também, estão trabalhando dessa forma. Mas a gente sugere que vocês entrem em contato com a seccional que é responsável pela sua região para verificar se eles já estão voltando à normalidade, tá bom? Perfeito. Tá, seguindo a sequência. Como saber qual produto pertence a determinado órgão? Exemplo, Exército, na lista da ANTT 5232 de 2016. Bom, na relação de produtos perigosos da ANTT, nós não conseguimos descobrir se o produto ele é controlado pelo Exército, tá? Nós já sabemos que os explosivos, né, são controlados em sua grande maioria pelo Exército e através do nome apropriado para embarque, né, que vai trazer justamente essa informação, né, de explosivo, você pode ter uma noção. Mas aonde você vai entender se esse produto está sujeito a alguma autorização ou alguma penalidade ou alguma ação específica relacionada ao Exército?
vai ser na própria relação de produtos perigosos, mas na coluna 7, que é a coluna que se refere às provisões especiais. Então, a partir do número ONU, você chegando na coluna 7 da relação de produtos perigosos da NTT, vocês vão conseguir verificar a provisão especial pertinente a esse produto e lá vai estar descrito se esse produto vai exigir qualquer autorização do Exército ou também se vai ter alguma restrição no transporte determinada pelo Exército, certo? Bom, outra pergunta para o Henrique. Medicamento para ser destinado à incineração é classificado como resíduo perigoso? Bom, isso depende. Alguns medicamentos, mesmo sendo classificados como resíduos perigosos, podem ter uma destinação a aterros industriais. Todavia, a indústria farmacêutica tem adotado a metodologia de incineração dos seus produtos, dos seus resíduos, né, exatamente para evitar que o seu resíduo seja extraviado e que esse passivo realmente tenha a sua finalização e seja destruído, para que exatamente não tenha algo envolvido uma embalagem aparecer em um aterro que não é controlado, resultando em de uma forma prejudicial à própria imagem da empresa. Ok. Bom, Mari, dando sequência, caso tenha um certificado da vistoria da Polícia Civil ainda dentro do período de validade, porém necessite fazer a inclusão de algum item, como devo prosseguir? Bom, esse procedimento a gente considera um procedimento de alteração do certificado de vistoria. A gente falando apenas de inclusão de substâncias na relação de produtos que estão autorizados para a atividade daquela empresa, a gente somente precisa atualizar o certificado de vistoria sem mexer no alvará. Esse procedimento é um procedimento bem simples, ele não é passível de taxa, tem que ser feito o protocolamento físico na seccional de responsabilidade da sua região. Normalmente a gente faz um novo requerimento de alteração, bem semelhante ao requerimento de solicitação, né, de concessão do certificado de vistoria, mas ao invés de concessão a gente escreve que é um requerimento de alteração de certificado de vistoria. E a gente relaciona todos os produtos. Então, aqueles produtos que já tinham no certificado, mais os produtos que serão inclusos, tá? Coloca o produto e a quantidade para o trimestre, estimada, né? Quantidade máxima para o trimestre. Anexo a isso, a gente tem que colocar o certificado de vistoria original e a procuração, se for feito por um procurador e não por um representante da empresa. Tá bom? Esses documentos têm que ser protocolados lá na seccional da sua região. E normalmente eles têm um prazo de 20 a 30 dias, mas a gente não fixa esse prazo, né? Porque como ele não está em legislação também, e depende muito da demanda interna do órgão, a gente não fixa esse prazo para as empresas ou para os nossos clientes. A gente fala que é uma média e a gente tem que fazer o acompanhamento realmente semanal ou quinzenal para verificar se esse documento já foi validado, ok? Perfeito. Dando sequência, Tati, sobre o transporte de produtos perigosos. É possível realizar o transporte de produto controlado e perigoso e um produto não perigoso na mesma carga? O transporte de produtos perigosos, né, classificados como perigosos, e os produtos classificados como não perigosos, eles são proibidos se eles causarem algum risco direto, né, forem possíveis de causar algum risco direto ou indireto para a saúde humana, para o meio ambiente ou para bens, tá? Salvo se eles estiverem transportados segregadamente, né, separados em cofres de carga, tá? Mas para vocês verificarem essas questões do transporte conjunto, é necessário verificar as legislações vigentes, tá? Que nesse caso vai ser a 14619, que é a legislação de incompatibilidade, tá? Que é a norma técnica brasileira vigente, tá? De incompatibilidade. E aí, quando os produtos forem alocados em pequenos cofres de cargas e nas situações dispostas, né, que já estão lá na 14619, é possível realizar esse transporte. Perfeito. Vamos lá, uma outra pergunta para o Henrique. Quando a transportadora não efetua o transporte de resíduos, precisa fazer o relatório anual do IBAMA? Bom,
Excelente pergunta. No caso, você deve avaliar se as atividades que essa transportadora exerce não estão presentes na categoria específica que trata de transporte de resíduos de produtos perigosos, por exemplo. Existem diversas categorias que estão lá envolvidas, na qual as transportadoras fazem, por exemplo, transporte de produtos perigosos, seja ele fracionado ou a granel, de várias outras substâncias, que não necessariamente indicam o transporte de resíduos. Contudo, não só o transporte de resíduos, mas também essas outras determinadas atividades também são passíveis de terem cadastro no IBAMA e, até então, terem um reporte junto ao relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Minha recomendação: ficou com dúvida? Observe as fichas técnicas de enquadramento do IBAMA frente às suas atividades que são executadas ali, aonde cada avaliação e cada ficha tem o que esta atividade está descrita. Então, se realmente na categoria, por exemplo, de transporte de cargas perigosas, está envolvido o transporte de ácido sulfúrico ou ácido nítrico, então essas atividades estão bem descritas e a ficha técnica vai sanar sua dúvida. Perfeito? Mário, a pergunta agora é para você. Qual a diferença do alvará da Polícia Civil de comércio de produtos químicos e de fins comerciais? Bom, gente, o alvará da Polícia Civil para comércio, ele é exclusivo para aquelas empresas que elas realizam de fato a venda ou a compra do produto químico controlado, tá? Então, são empresas que elas podem ser abertas ou não ao público, depósitos fechados ou apenas um escritório comercial, por exemplo, as distribuidoras. Enfim, exatamente a atividade, literalmente, né? Compra ou venda do produto químico controlado. O para fins comerciais, o alvará para fins comerciais, ele é para aquela empresa que ela não executa a fabricação de produtos químicos controlados. Ela compra os produtos para realização de prestação de serviços. Então, ela compra o produto para realizar um serviço, uma prestação de serviço em outra empresa. Por exemplo, uma empresa que faz uma empresa terceirista de limpeza. A gente contrata essa empresa e ela vem a pessoa contratada, né, o colaborador dessa empresa, já trazendo os produtos que serão utilizados no serviço, né, na limpeza. Entre eles, pode ter o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? Então, ela é um produto controlado pela Polícia Civil. Essa empresa terceirista, ela precisa ter a licença de fins comerciais, porque ela não utiliza o produto químico controlado na própria empresa, mas ela utiliza na prestação do serviço que ela oferece para outras empresas. Perfeito, excelente. Tati, agora a pergunta é para você. A Polícia Federal realiza vistorias frequentes nos locais de armazenamento dos produtos químicos controlados por ela? Sim, a Polícia Federal, tanto a Polícia Federal quanto a Civil e o Exército, eles realizam essas visitas frequentes nos locais de armazenamento dos produtos químicos, tá? Dos produtos controlados. E eles fiscalizam não só o armazenamento, como esses produtos estão armazenados, como eles fiscalizam os documentos, né, as licenças, as FISPICs dos produtos, como também a rotulagem desses produtos, tá? Então, esses três órgãos, eles têm autonomia para realizar essas vistorias e não só no quesito armazenamento. Eles podem verificar os outros lados, né? Todas as outras questões relacionadas aos produtos químicos controlados. Perfeito. Bom, agora uma pergunta para o Henrique. Quais são as consequências legais caso o RAP seja enviado após o prazo estabelecido pela Lei nº 10.165 de 2000? Bom, excelente pergunta. No caso, as próprias penalidades estão descritas nessa lei no artigo 17C. Bom, traz o seguinte, o artigo 17C ele traz de uma forma que todas as empresas sujeitas são passíveis a TCFA, todas as que estão no anexo 8 dessa lista. Perfeito. A partir desse anexo 8, todas as empresas, então, são passíveis de pagar o TCFA, que é a taxa de controle de fiscalização ambiental. Essa taxa de controle de fiscalização ambiental, as empresas que são passíveis de serem realizadas esse pagamento estão diretamente já atreladas, que precisam reportar o RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, até o dia 31 de março do ano subsequente, frente às atividades que ocorreram no ano de exercício. Perfeito. Caso você não entregue esse relatório na data prevista, você é acrescido de 20% do valor da taxa do TCFA frente à sua empresa. Então,
Essa taxa do TCFA ela é avaliada, né, claro, com base nas atividades potencialmente poluidoras, então o seu grau, sendo alto, médio ou baixo, e a questão de capital bruto da empresa. Então, essa faixa de capital, essas duas informações vão trazer para a sua empresa qual é o valor do TCFA e a partir daí, então, caso você não entregue no dia 31, você será adicionado 20% em cima desse TCFA. Perfeito? Mária, voltamos com a pergunta para você. Entramos com o processo de renovação do certificado de licença de funcionamento CLF da Polícia Federal, antes de seu vencimento. Posso continuar trabalhando com produtos controlados? Essa é uma pergunta bem que a gente recebe bastante, não só para a Polícia Federal, mas também para os outros órgãos. Mas especificamente falando da Polícia Federal, quando a gente entra com o processo de renovação antes do prazo legal, né, do prazo de vigência da licença, ou seja, antes da data, né, de validade, antes de acabar a vigência dessa licença, a gente recebe um protocolo que essa licença foi renovada, né, que está em processo de renovação. Com esse protocolo, você continua habilitado a executar as suas atividades enquanto não é emitida a nova licença já renovada, tá? Então, podem ficar tranquilos que o protocolo ele é um documento válido durante esse período de avaliação técnica da Polícia Federal para renovação do CLF. Ótimo, perfeito. Dando seguimento, Tati, a bola está com você de novo. Existe a necessidade de ter a emissão de 2 notas fiscais no caso de vendas de produtos controlados classificados como perigosos e produtos não classificados como perigosos? Bom, não precisa de 2 notas fiscais diferentes, tá? Quando tiver a emissão de uma remessa e a nota fiscal tiver listada tanto os produtos classificados como perigosos e os produtos não classificados como perigosos, a legislação, a resolução 5232, ela solicita que os classificados como perigosos sejam listados primeiro, tá? E se não for possível que esses sejam listados em primeiro, na nota fiscal, só que eles sejam enfatizados de alguma maneira, tá? O quesito como enfatizar esse produto, né, destacando ele como um produto classificado como perigoso, isso não está descrito na legislação, tá? Mas você pode colocar uma observação informando que aquele produto é realmente classificado como perigoso, tá? Então é só necessário que eles estejam listados primeiro ou que sejam enfatizados de alguma maneira na nota fiscal. Tati, excelente resposta. Bom, vamos lá, uma outra pergunta para o Henrique. Quanto aos resíduos, Henrique, se uma empresa externa faz a coleta, é necessário que a minha empresa tenha os documentos DARS, RAP, mapas de controle e MTR, ou apenas a empresa responsável pela coleta? Perfeito. Bom, a gente tem a legislação que ela trata bem claro, né, até a Lei 10, a 12.305, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos e traz a nossa responsabilidade para todos os envolvidos na cadeia produtiva. No caso, você sendo o gerador do resíduo e você terceirizando a atividade, isso não terceiriza suas responsabilidades frente à sua geração do seu resíduo e os reportes necessários, sendo ele mapas de controle para a Polícia Federal, sendo ele o RAP para o IBAMA, exatamente pelo seu gerador de resíduo, onde não tenha dúvida. O transportador também deverá fazer os seus reportes por ter feito o seu transporte, só que somente pela categoria dele. Então, a categoria do transportador fará os reportes necessários frente a esses órgãos para o transporte e você, como gerador, tem a sua responsabilidade na cadeia fazer os seus reportes frente ao gerador desse resíduo. Vamos dar seguimento. Mário, o representante legal da minha empresa mudou e preciso atualizar o meu certificado de registro, o famoso CRC, da Polícia Federal. Este procedimento é passível de taxa? Sim. Esse procedimento, tanto a alteração de representante legal como a alteração de endereço da empresa, são procedimentos de alteração cadastral que são passíveis de pagamento de taxa. Então, para você executar essas 2 alterações, você precisa sim gerar a GRU da FUNAD, né, da Fundação Nacional Antidrogas,
e fazer o pagamento dessa guia, para poder finalizar o processo e ir para deferimento, alteração cadastral. As demais alterações, como por exemplo a inclusão de substâncias ou retirada de substâncias, elas podem ser feitas a qualquer momento e elas não precisam de pagamento de taxa, ok? Excelente. A gente nota que bastante dúvidas das pessoas que participaram do nosso webinar realmente é referente aos procedimentos, né, de renovação, que não estão tão claros, alguns procedimentos envolvidos ao transporte, né, muito interessante. Sim. Bom, vamos para mais uma pergunta para o Henrique. Os resíduos são controlados pelo MTR em todos os estados? Bom, não é via de regra. Contudo, alguns estados já possuem até um sistema de manifesto de transporte de resíduos, principalmente os estados do Sul, que é um sistema totalmente automatizado, e também até o Rio de Janeiro posso citar, que é o manifesto de transporte de resíduos online, no qual ele já faz a emissão, fica centralizado então nesse órgão, a emissão para transporte e rastreio desses resíduos. Contudo, minha sugestão, sempre verifique com o órgão presente no seu estado se ele possui um sistema já informatizado para que você faça essas emissões desses manifestos de transporte, caso eles os tenham. E caso não, então que ele indique um manifesto de transporte de resíduos ou um documento para que você possa, então, adequado ao seu estado, né, e às regras dele, usar aquele documento conforme ele já preconiza. Bom, o manifesto de transporte de resíduos ele é um documento, né, que ele comprova o gerador, transportador e o destino final, com o nome do motorista, a placa, classe desse resíduo, quantidade envolvida e para onde ele vai ser destinado e até as licenças. Então, quanto mais informações tiver nesse manifesto de carga, mais clareza para quem vai observar e fiscalizá-lo e logo a melhor solução aí para essa fiscalização que passe sem nenhum problema, ok? Certo. Agora a dúvida volta para a Tati. E quanto ao transporte, se é realizado por uma transportadora, a minha empresa precisa ter todos os requisitos ali mencionados ou apenas a transportadora? Bom, vamos lá. A empresa transportadora, ela vai ter, fica sobre responsabilidade dessa empresa todas as licenças e alvarás relacionados ao transporte, tá? Então, é responsabilidade da empresa transportadora, né, dessa transportadora, esses alvarás e licenças de transporte. O que fica de responsabilidade da empresa expedidora, né, vão ser as outras licenças e alvarás pertinentes à fabricação, manuseio, comercialização e demais controles que são pertinentes aos produtos controlados, tá? Perfeito. Mário, a dúvida dessa pessoa que está perguntando é uma dúvida até de origem. O que são os mapas de controle da Polícia Federal e como devo enviá-los? Bom, os mapas de controle da Polícia Federal, assim como os da Polícia Civil e os do Exército, são documentos que eles têm o objetivo de informar toda a movimentação ocorrida com os produtos controlados durante aquele período, né? Falando de Polícia Federal, a gente faz o reporte mensalmente dos mapas de controle. Falando de Polícia Civil, a gente faz o reporte trimestralmente. E o do Exército, né, até o momento, como a gente está trabalhando, faz o reporte também trimestralmente, mas ele pode ser reportado mensalmente a depender da opção da empresa. A empresa pode optar por fazer esse reporte mensal também. Os mapas, eles têm esse objetivo de fazer a informação, né, da movimentação dos produtos controlados, justamente para os órgãos terem a ideia e a noção, né, do que está acontecendo, do ciclo de vida do produto. Então, quando ele foi fabricado, por quem ele foi fabricado, para quem ele vendeu, nessa empresa que ele vendeu, quanto foi utilizado, para que foi utilizado, esse produto que foi fabricado nessa empresa, para onde ele foi, né, para quem foi vendido, quem comprou. Então, a ideia de ter esses documentos é realmente fazer o rastreio dos produtos e o objetivo principal, né, do controle dos produtos, que é ter esse mapeamento para evitar que os produtos sejam desviados para a fabricação de drogas, tá bom? Os mapas de controle da Polícia Federal, eles têm que ser enviados até o 15º dia corrido do mês subsequente ao mês de atividade. Os mapas da Polícia Civil têm que ser enviados até o 10º dia útil ao trimestre, né, ao mês subsequente ao trimestre de atividade. E do Exército a gente encaminha até o 5º dia útil
do mês subsequente ao trimestre de atividade também. Caso eles sejam enviados mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de atividade. Os mapas da Polícia Federal são encaminhados eletronicamente através do sistema Ciproquim 2. Perfeito, excelente resposta, Maria. Tati, pergunta voltada para você novamente. Quando um produto controlado é considerado como não perigoso para o transporte, devemos identificar como nas embalagens? Bom, os regulamentos, as legislações dos produtos controlados, eles não trazem nenhuma informação específica para a identificação da embalagem de transporte, tá? E as legislações de transporte, como a NTT, a 5232, elas tratam de produtos classificados como perigosos para o transporte, tá? Então, sendo assim, a gente não tem nenhuma recomendação específica, né? Nenhuma informação específica que deve ser colocada na embalagem de transporte, tá? Importante frisar isso, porque na embalagem interna, aí sim a gente já tem algumas informações específicas, né? Mas para o transporte, então, essa embalagem não precisaria de nenhuma informação específica, por não ter nenhuma informação nas legislações de produtos controlados, e as legislações de transporte tratam somente dos produtos classificados como perigosos. Henrique, mais uma pergunta para você. Um efluente contém, entre outros, ácido clorídrico, controlado pela Polícia Federal, e antes do descarte, este efluente é utilizado como regulador de pH no tratamento de efluentes. Devemos considerar essa aplicação como reaproveitamento e declarar no mapa de controle? Sem dúvida. A Polícia Federal deixa até claro na sua portaria que, no caso, você utilize qualquer efluente como reaproveitamento interno, então você deve descrever esta atividade que você está utilizando a partir desse insumo e deve constar, então, nos seus mapas de controle. Ótimo. Mário, como solicitar o parecer técnico da Polícia Civil, Federal e do Exército do Brasileiro? Bom, primeiro, o que é o parecer técnico, né? O parecer técnico é sempre que a gente tem dúvida se um produto final ele é controlado ou não por esses órgãos reguladores. Então, a gente tem, normalmente são misturas, né, contendo substâncias controladas, mas que por algum motivo ela gera alguma dúvida, né, algum desconforto em a gente afirmar se o produto é controlado ou não. Para a Polícia Civil, a gente tem que fazer um ofício físico, um papel escrito, né, qual a nossa dúvida, descrever o produto, anexar a FISPIC, assinar esse ofício e fazer o protocolamento presencialmente na seccional responsável pela região da sua empresa. Para a Polícia Federal, a gente faz através do e-mail, que é o ajuda.ciproquim2@dpf.gov.br. A gente coloca um assunto específico, falando que a dúvida é sobre outros assuntos, né, não referente aos procedimentos habituais do Ciproquim 2. E a gente descreve realmente a dúvida, a mesma coisa da Polícia Civil, descreve a dúvida, descreve o produto e anexa ao e-mail a FISPIC desse produto e encaminha. Para o Exército, a mesma coisa, a gente faz também online através do e-mail. O e-mail para o envio do Exército é o protocolo@dfpc.eb.mil.br e o assunto tem que ser consulta técnica de parecer. Para o Exército, a gente pode fazer também de forma presencial, fazer o ofício como feito para a Polícia Civil, assinar o documento, anexar a FISPIC e encaminhar para a Unidade do Exército de Brasília, o DFPC. Ok? A gente vai disponibilizar no final esses dois e-mails para vocês, tá? Para que vocês possam utilizar e mandar esses e-mails, tudo bem? Tati, a pergunta agora é para você. As legislações de transporte de produtos perigosos controlados também são aplicáveis para transportes internos nas empresas? Bom, as legislações, né, de transporte terrestre de produtos controlados, né, de produtos classificados como perigosos, como a 5232, a resolução 5232, elas tratam somente, né, regulamentam somente o transporte realizado via rodoviária, tá, e no território nacional. Então, o transporte interno da sua empresa não está sujeito a esse controle, essa identificação e essas necessidades, né, as exigências da 5232.
Lembrando, né, que essa informação é muito importante, não pode pegar uma via pública, né? Existem muitos sites que são divididos, às vezes, por uma via pública. Então, para atravessar essa via pública, seria necessário que os produtos estejam de acordo com a regulamentação, tá? Necessário também enfatizar para vocês que a gente está falando aqui do transporte terrestre, tá? Para o transporte marítimo e aéreo, teriam que consultar outras legislações, tá? A IATA e o IMDG. E para os transportes internacionais também é necessário verificar a legislação de destino para cumprir com todas as necessidades para o transporte, tá? Bom, Henrique, vamos para a última pergunta para você. Como consigo saber se o meu resíduo pode ser controlado ou não? Bom, ótima pergunta. No caso, eu até acho que seria mais indicada para a Mari, que tem mais expertise nessa resposta, mas a gente tem um pouquinho de convivência nessa normativa. Então, para você verificar se o seu resíduo, seu produto é controlado ou não, você deve verificar se essa sua substância conste no anexo 1 da portaria 240 da Polícia Federal de 2019. Se você fizer realmente a avaliação de que a composição desse resíduo ou qualquer substância que ele tenha contido nele esteja dentro dessa portaria, então sim, ele é um resíduo controlado. Mariana, vamos para a sua última pergunta, tá? As misturas contendo produtos da lista do anexo 7 da portaria MJSP, número 240 de 2019, são controladas pela Polícia Federal? Bom, os produtos da lista 7 da portaria 240 da Polícia Federal, eles são produtos que são controlados exclusivamente para exportação ou reexportação para Bolívia, Colômbia e Peru. Nessa lista, a gente não tem o adendo que ele acompanha as outras listas dessa portaria, dizendo que as misturas são controladas. Então, nesse caso, nessa lista, especificamente para essas duas atividades, os produtos eles somente são controlados na sua forma pura. Então, as misturas contendo essas substâncias serão destinadas à exportação ou reexportação para esses 3 países, não são consideradas controladas. E é bom também enfatizar, né, que essa é uma dúvida recorrente também, que esses produtos que estão na lista 7, que são utilizados para o mercado nacional, não são controlados, não precisam de licença, tá bom? Bom, para a nossa última pergunta, então, para você, Tati, a Instrução Normativa número 9, de março de 2020, se aplica também para os produtos controlados? Perfeito. Sim, a Instrução Normativa número 9, né, do DENIT, onde o expedidor tem que cadastrar o fluxo de rotas de produtos classificados como perigosos, né, e deve informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura, também se aplica aos produtos controlados, tá? Desde que eles sejam classificados como produtos perigosos, tá? Aproveitando essa pergunta, como a instrução normativa é uma instrução nova, né, recente, me perguntam várias coisas sobre a instrução, né? Então, aproveitando a pergunta, eu vou responder algumas outras perguntas também que me fazem a respeito da instrução normativa, tá? As rotas cadastradas, né, no sistema do DENIT são sempre relativas ao ano anterior, tá? Então, agora, recentemente, tivemos a prorrogação do prazo, né? Então, os cadastros foram até 30/9, onde foram cadastradas as rotas relativas ao ano de 2019, tá? Mas, para efeito de legislação, o prazo para cadastramento é a partir de 1º de janeiro até 30 de junho, onde o expedidor vai cadastrar as rotas relativas à remessa do ano anterior, tá? Sempre ao ano anterior, tá? Não é possível realizar o cadastro retroativo dessas rotas, tá? Então, quem não cadastrou as de 2019 não vai poder mais cadastrar essas rotas, tá? O ano que vem o sistema vai abrir, mas somente para cadastrar as rotas do ano de 2020, tá? Uma outra informação importante, no 30 de junho, né, o último dia para cadastramento, o sistema ele fecha,
tá? Então, não é possível continuar a realizar os cadastros. Então, as empresas expedidoras têm que se programar realmente para realizar os cadastros de 1º de janeiro até 30 de junho, que após isso o sistema aí fecha e não é possível mais realizar os cadastros, tá? É isso. Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar o nosso webinar. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido um material bem produtivo para vocês. A gente tentou trazer aqui as dúvidas mais recorrentes, a gente compilou as dúvidas semelhantes para trazer respostas mais completas e tentar responder o maior número de perguntas possíveis. A gente teve realmente muita pergunta no webinar passado, então a gente pensou também nessa modalidade para trazer esse material, essas respostas, né, para vocês. E esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês puderem dar esse feedback pra gente também, se essa modalidade de webinar foi bacana para vocês, pra gente repetir ou não, né? Ou trazer novas ideias também de material para vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos. Nos vemos na próxima vez. Bom, aproveitamos para convidar todos vocês a participarem e se inscreverem da nossa newsletter. Por favor, peço que vocês façam a sua inscrição, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês e vocês recebem sempre materiais e conteúdos atualizados de órgãos reguladores, atualizações de normas e tudo que está se passando aí por esse setor da indústria química que é muito grande. E até convidamos vocês, se tiverem interesse também, de fazerem parte desse grupo e fazerem também publicações a respeito. Perfeito? Queria agradecer também esse momento. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que se a sua resposta não foi contemplada aqui neste webinar e vocês fizeram uma pergunta no webinar anterior, as respostas serão encaminhadas por e-mail, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.